Boa tarde, quase boa noite, queridos irmãos, amigos da Casa Fraterna Chico Xavier. E aqueles outros irmãos que poderão assistir pelas mídias, pela gravação, a nossa reflexão deste ano que se encerra. Mais um ano se passou em nossas vidas. Vamos rever promessas feitas no início do ano e que não conseguimos concluir. Vamos examinar com sinceridade onde falhamos, a fim de podermos avaliar o grau de nossos acertos no campo da renovação íntima, do trabalho no bem e da nossa participação nas instituições que se dedicam a ajudar o ser humano, como é a nossa Casa Fraterna Francisco Cândido Xavier. E a nossa reflexão decorreu de um encontro inesperado que eu tive durante o sono. Na noite passada, eu tive um sonho muito nítido, no qual eu me encontrava com Jesus. Olha que pretensão. Ele projetou, na verdade, a imagem do seu espírito até onde eu estava. E eu então o vi junto a mim, num jardim maravilhoso. Luz e paz indefiníveis. Um ambiente celestial muito difícil de descrever na linguagem humana. Eu fiquei tão emocionado, fiquei num estado de tanto êxtase, que a emoção me paralisou. Eu não sabia, não conseguia dizer nada. Eu respirei fundo, orei, e aí eu me lembrei que eu tinha hoje uma mensagem para a Casa Fraterna Chico Xavier, o nosso querido Cefrate. Ora, eu estava ali desejoso de uma temática para compor a mensagem de fim de ano à Casa Fraterna. E ali estava o homem, o governador do planeta, o nosso Cristo planetário. Não houve dúvidas. Aproveitei para pedir a ele, de maneira humilde, a honrosa permissão para falar dele nesta mensagem do último dia do ano, 31 de dezembro. Mas o Cristo olhou-me um pouco tristonho e disse: Bem, meu filho, eu confio na Casa Fraterna. Eu também confio muito no Chico Xavier. Ele sempre me procura para melhorar as coisas que ele está construindo lá na Casa Fraterna. Mas quanto a você, eu não sei não. O que é que você pretende dizer, meu filho? Então eu falei, mestre, na verdade eu pensava, e ele me respondia pelo pensamento e eu ouvia. Então eu pensei, disse, mestre, eu queria fazer uma síntese da tua doutrina como uma mensagem de esperanças para o ano novo de 2024 que se aproxima, no tempo razoável de 30 minutos. E o tema da minha mensagem teria esse nome: Jesus, Kardec e a renovação no ano novo. Eu teria 10 minutos para comentar a tua mensagem, 10 minutos para falar de Kardec e do Espiritismo, e 10 minutos para falar sobre a nossa renovação interior, a fim de podermos finalmente cumprir as nossas promessas que todo fim de ano nós fazemos. O Cristo arregalou os olhos e disse espantado: Meu Deus do céu, meu filho, você perdeu a noção do perigo. Nem na cura do servo do centurião eu vi uma fé tão audaciosa como essa sua. E continuou: Meu filho, você não se lembra que eu passei 3 anos inteiros falando do Pai que está nos céus, do seu amor pela humanidade, da sua lei de amor, justiça e caridade que todos nós devemos viver, da sua compaixão por todos nós, da sua misericórdia, dos espíritos que, através de mim, ele tem enviado à terra para tornar os homens melhores,
mais tranquilos, mais autoconfiantes, mais bondosos, mais fraternais. Além disso, meu filho, eu dei inúmeros bons exemplos. E você vê que até hoje a Terra e a sua humanidade entendem muito pouco a minha mensagem. 3 anos? Como é que você vai conseguir resumir tudo isso em 30 minutos, meu filho? Eu disse, eu não sei, pai, mas eu confio em Deus, o nosso Criador. E Jesus disse, é verdade. Só se eu pedir ao meu pai e ele me permitir que eu faça um milagrezinho para você, mas de qualquer forma vai ser muito difícil, meu filho. Que Deus te abençoe e te proteja. Não vai ser nada fácil, meu filho. Aí eu insisti, porque eu senti que ele já queria ir embora. Eu disse, mas tem um pouquinho mais, Senhor, tem mais uma coisinha. Quem é que vai me inspirar para eu falar direitinho sobre os projetos espíritas da Casa Fraterna Chico Xavier para o ano de 2024? Que espírito você vai indicar para me inspirar, Senhor? E Jesus respondeu: Deus do céu, você perdeu mesmo a razão, meu filho. Como sintetizar o espiritismo cristão em uma mensagem de boas novas para o ano que vem? Lembra do meu apóstolo Kardec? Ele viveu 15 anos no regime de dedicação exclusiva, de renúncias, de sacrifícios pessoais, profissionais e familiares. E ainda assim, teve que resumir tudo em 5 livros da codificação espírita. Você não tem ideia, meu filho, de quantas noites o Kardec passou em claro para dar tempo de selecionar, compilar, organizar a base sólida dessa doutrina maravilhosa de amor, de verdade, de luz, que é o meu espiritismo. E eu fiquei assim assustado, mas tentei me explicar. Mestre, é que eu apenas vou comentar os teus 2 maiores mandamentos, conforme tu explicaste na tua resposta aos fariseus, e vou falar um pouco da tua regra de ouro. Fazei aos outros somente aquilo que desejais que os outros vos façam, para que os irmãos do Cefrate apliquem essas 2 normas e tenham grandes vitórias no ano de 2024. Mesmo assim, disse Jesus, como é que vais comentar tudo isso, meu filho? Será que a Joana, a de Ângeles, será que a Joana vai se incorporar em ti? E vais conseguir falar com a velocidade do pensamento dela, como faz o meu servo Divaldo Franco? Voltou. Voltou, deu um break e voltou. Nós paramos quando eu disse a Jesus: Mestre, eu acho que isso eu não consigo. Mas eu tenho certeza que se tu quiseres, bem que podes me enviar o espírito de Estevão. Eu tinha acabado de reler Paulo Estevão e me lembrei. Me envia o espírito de Estevão porque ele é tão inteligente, ele é tão sábio, ele é tão genial, que quase ele deu um nó na cabeça do Saulo de Tarso naquela manhã, lá na casa do caminho. E Jesus considerou sorrindo assim meio maroto. Menos, meu filho, menos. Estevão ainda não é para o teu nível. É melhor nós pensarmos no plano B, meu filho. Então eu me lembrei, tá bom, tá bom. E o Chico Xavier, mestre? Será que ele poderia me ajudar nessa mensagem? Afinal, a casa tem o nome dele. Foi criada em nome dele. E Jesus respondeu: com certeza, mas é que no momento ele se encontra em missão em um planeta muito mais evoluído que a Terra. Então não vai poder te ajudar. Quem sabe então se o doutor Bezerra de Menezes não aceita? E Jesus disse: só se eu lhe pedisse como um favor especial, talvez ele aceitasse. E eu disse: quem me dera, mestre. Mas não se preocupe, não. Se não der, Senhor, nem que seja o José Grosso, tu pode pedir emprestado da Maíse e manda para mim, ele vir em espírito me inspirar. Eu aceito, não tem problema.
E Jesus rematou: seria ótimo, meu filho, mas o problema é o teu merecimento, está muito fraquinho. Eu vou ver se o Barçanufo, ou então o Filomeno de Miranda, te indica um espírito do teu nível, que possa se sintonizar contigo e te ajudar. Aí eu digo, muito obrigado, Senhor. Me ajuda, mestre. E se eles não puderem me ajudar, eu te imploro. Manda mesmo o Divaldo Franco, faz o espírito dele dormir, faz ele dormir lá em Salvador e traz o espírito dele aqui para Brasília para me inspirar, para ver se eu falo boas palavras para aqueles irmãos da casa fraterna. E Jesus sorriu e foi diluindo a sua imagem, e eu querendo conversar mais, e ele tendo que ir embora, mas eu ainda pude ouvir dos seus lábios a seguinte frase, assim como falando de longe: meu filho, é preciso ter muita fé neste ano de 2024. É preciso ter muita coragem, meu filho. Olha, o futuro vai dar tudo certo para a casa fraterna. Eu já previ. Mas por enquanto, meu filho, todo bom começo vai exigir de todos muita paciência, muita perseverança, muita fé e muita força de vontade. Vai, meu filho, fica em paz e tenha esperanças, porque o ano de 2024 vai ser bom para ti e para todos os teus irmãos da casa fraterna. E aí ele foi diluindo e eu acordei sorrindo, feliz, e gravei essas palavras. E então procurei uma mensagem para a casa fraterna que trouxesse otimismo, muita fé, muita força de vontade, muita perseverança, porque as lutas serão naturais, porém, por estarmos em uma fase intermediária entre um nível evolutivo e outro, o nível evolutivo que se vai, o mundo de expiação e provas, e o nível evolutivo que se instala, o mundo de regeneração. E tudo isso depende de nós, de cada um dos 8 bilhões encarnados e mais os 15 bilhões desencarnados. Depende de todos nós em conjunto. É uma humanidade solidária. Então, eu encontrei uma carta escrita pelo Casimiro Cunha, Carta do Ano Bom, no livro Cartas do Evangelho. É uma poesia. E aí, então, vou ler e depois vou fazer alguns comentários para constituir a mensagem de ânimo, de alegria, de esperanças novas neste ano de 2024, que todos nós sabemos será um pouco difícil para toda a humanidade da Terra, especialmente o hemisfério norte. E nós, do Brasil, temos que ir nos preparando com o cristianismo e com o espiritismo, porque o Brasil tem uma missão muito importante para as próximas décadas e os próximos séculos em relação ao mundo. É quando o Brasil vai ter a oportunidade de comprovar às outras nações que o seu povo representa realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por enquanto, estamos em processo de aquisição, de formação deste gênero brasileiro de espíritos ligados ao Evangelho e à fraternidade universal. Então, Casimiro Cunha, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, escreve o seguinte: entre um ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre novas esperanças, promessas de um novo dia. Considera então, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdestes sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou, foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz e da alegria. Pensa que o céu não te esquece, nem a mais ínfima criatura, e sempre espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo,
que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu mundo será mais feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volta toda a tua esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz do Cristo não reside neste mundo. Não olhes as faltas alheias. Não julgues os teus irmãos. Vive apenas o teu trabalho para a tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede aos céus que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho. Essa mensagem, então, fala dos principais elementos que os membros e trabalhadores da Casa Fraterna Chico Xavier têm em suas mãos para aumentarem em 2024 o grau de eficiência, de participação e de abrangência das ações meritórias, das ações consoladoras, das ações despertadoras, reeducadoras de almas da Casa Fraterna Chico Xavier. O primeiro que tudo é a esperança. Ano novo, vida nova, projetos novos, esperanças novas. Então, neste pequeno intervalo do calendário humano, que não é nada no contar da eternidade, é quase nada. Mas nós temos oportunidade de, em 12 meses, com a esperança e a fé, produzirmos a caridade, porque são as três virtudes que ligam a criatura humana diretamente com o Criador, sem intermediários. Fé, esperança e caridade. O segundo alerta que ele faz, Casimiro Cunha, é o tempo. Que a nossa agenda de 2024 preencha os tempos avulsos, que ele chama de perdidos, que não soubemos aproveitar. Que no ano que vem a nossa agenda seja super disciplinada, super organizada, a fim de, cuidando da vida familiar, que é nosso dever primordial, cuidando da vida profissional, das nossas responsabilidades e dos nossos deveres, estejamos agendando todos os dias momentos de atividades espirituais, momentos de edificação para nossas almas. E quando, para aqueles em que 2023 foi um ano de muitas amarguras, Casimiro Cunha afirma: recorramos a Deus pela oração, pela boa vontade, pelo esforço, porque se houve amargura sombria, o Pai nunca é pobre do pão de luz, da alegria, que é o que ele diz no verso. O Pai nunca é pobre, é riquíssimo. E ele tem felicidade em nos doar. O nosso quinhão de participação e de ajuda na Casa Fraterna aumente em 2024. A cota de trabalho, as mãos abençoadas, a participação nos grupos. Porque
Aguardaremos assim, resignados pela lei do retorno, o nosso quinhão de venturas. O trabalho no bem, na casa fraterna, vai nos trazer benefícios que não temos ideias ainda quando estamos encarnados, porque são benefícios espirituais e morais. E a luz interior, que em 2024, mais do que em 2023, lutemos pela nossa autoiluminação, para que as bênçãos de cada instante que a vida nos oferece sejam assimiladas por nosso espírito. Vocês veem que é uma questão de capacitação. O amor de que precisamos, a compaixão, a misericórdia, a bondade, a ajuda, tudo está no éter, à nossa disposição. Mas a cada tempo, com esforço, é que nós vamos nos capacitando para atrair para a nossa vida, pela sintonia, pelo merecimento, pela lei de Deus. Vamos atraindo e captando e atraindo para nós essas bênçãos de que necessitamos. Por fim, nesta primeira parte do poema, Casimiro Cunha fala da oficina. A existência na Terra é uma escola, uma oficina, pode ser um hospital especializado, tratamento de alguma enfermidade psicológica, emocional, e pode ser também um presídio. Nós é que decidimos o que vamos cultivar do planeta. Então, que o nosso mundo em 2024, o nosso planeta, seja para nós a oficina e a escola, para que sejamos, como ele diz, o mais perfeito aprendiz. Por quê? Se formos o mais perfeito aprendiz, o nosso ano será mais feliz. 2024 será muito melhor. E ele continua: quanto às coisas da terra, não aguardemos gratidão nem recompensas. Elas são daqui. Podemos manusear, manipular, usar, repassar, sem nos prendermos a elas. Agora, os valores do espírito, não. Nós devemos cultivar o máximo possível. E nunca nos esqueçamos, nas lutas em 2024, que Jesus mesmo abriu a boca para dizer: o meu reino não é deste mundo. Então, tudo que fazemos, mesmo neste mundo, de bom, na casa espírita a que pertencemos, estamos construindo a nossa mansão, não feita por mãos humanas, no mundo espiritual. Então, ele já nos deixa precavidos, principalmente aqueles que gostam de esperar recompensas rápidas. No mundo não vamos encontrar isso, não. E agora um cuidado, um alerta que ele faz para nós, na vida do centro, nos relacionamentos com os colegas e trabalhadores da casa, não é? Que é que constrói e solidifica a base da casa. Ele diz: não procures prestar atenção nas pequenas falhas que todos nós cometemos, nem procures analisar como o teu irmão é ou deixa de ser. Faz a tua parte, cumpre tuas obrigações e deveres. Ajuda o quanto possas aquele que precisa de esclarecimento ou de advertência, mas tudo com educação. Trabalha mesmo é pela tua renovação, porque Deus vela por todos. Os bons espíritos ajudam a todos. Então, para que a harmonia seja garantida em 2024, nos ambientes de reunião, de congraçamento, de divulgação do espiritismo cristão na Casa Fraterna, Casimiro Cunha nos adverte: não procures descobrir falhas nos outros, nem julgar a ninguém.
Faz a tua parte, cumpre os teus deveres e confia em Deus. E quem se esforça pela bandeira do time em que joga, isto é, quem tem a bandeira do Cefrate na camisa, não apenas na camisa, mas no coração também, sabe que a prática do bem é que se consubstancia no cumprimento dos nossos deveres. Então, fazer o bem sempre, não importa quem. Cumprir os deveres, não censurar os outros, e quando houver uma falha, um erro, com muito respeito, sentarmos juntos, conversarmos, lembrando que o que deve ser eliminado é o erro, é a falha, e não quem falhou, não quem errou, como Jesus fez com a mulher adúltera. Ele perdoou a pessoa que errou, mas não deixou de condenar o erro. E ainda advertiu: vai em paz, mas não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então é o mesmo processo que temos que ter nas reuniões, nos grupos. Cumprir os nossos deveres e quando houver um erro, primeiro, o erro é da equipe. Segundo, o erro deve ser reparado. Terceiro, vamos buscar uma nova disposição, um novo procedimento para eliminar novos erros. E vamos em frente. E aí ele faz nas duas últimas estrofes a relação entre ano novo e ano bom. No ano novo, devemos pedir, nos primeiros dias, forças, fé, força de vontade, perseverança, bondade, capacidade de compreensão, tolerância, perdão, para que os nossos projetos vençam na fé espírita e que nos sintamos agasalhados na casa fraterna, isto é, como se nós estivéssemos na nossa casa. O título do centro espírita já é casa. Além de casa, fraterna. Além de casa fraterna, é Chico Xavier. Então, não é qualquer Chico, é o Chico Xavier. Então, ele diz: no ano novo, pede a Deus, ora, proteção, amparo, para que tudo dê certo nos projetos teus, individuais e coletivos da Casa Espírita, Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. E que tu te sintas agasalhado, porque lá tu te achas entre irmãos. A casa fraterna é a tua casa estendida para outro endereço. Tu não saíste da tua casa. Tu saíste da sala e foste para outro cômodo, que é a casa fraterna. E o ano bom, se você pede um ano novo, é porque este ano que vai ser novo é melhor do que o outro que foi velho. Então, no ano novo, ele diz: Deus te abençoa nos esforços que vais fazer para diminuir as sombras tristes da terra, que Jesus te fará merecer. Então, a ideia aqui é de que faz parte de uma bênção de Deus nós estarmos encarnados neste período na Terra, passando por esses momentos mais importantes da história da Terra, quando estamos, a parte difícil da evolução planetária está acabando, que são os dois níveis primeiros, mundos primitivos, mundos de expiações e provas. Quando vence essas duas etapas, as outras três são mais rápidas, são mais suaves, são menos problemáticas, são mais simples. Regeneração, mundos superiores e mundo de espíritos puros ou mundos ditosos. Mundos ditosos. Então, nós estamos saindo, como humanidade, do segundo e último período dos mais difíceis da evolução do ser humano. E vamos entrar agora
primeiramente num período mediano, que é a regeneração, mas a cada século tudo melhorando com uma velocidade impressionante. Então, nenhum de nós que estamos reencarnados neste momento, aqui estamos sem termos tido conhecimento e aviso e termos concordado com o que iríamos enfrentar aqui agora. Ou, em outras palavras, nenhum encarnado da Terra é desavisado do que iria viver agora nesses períodos que estamos vivendo. Nós já sabíamos que íamos passar por isso. Então não temos por que temer. Agora é a busca da qualificação individual, moral, que é a moral cristã, e espiritual, no nosso caso, espiritismo. Essa qualificação individual vai fechar a corrente da qualificação grupal, meu grupo mediúnico, meu grupo de estudos, meu grupo de passes, tudo melhora. E a melhoria individual, que sustentou e deu base à melhoria do grupo, vai dar a melhoria coletiva de toda a casa fraterna. Aí vocês imaginam, se todas as casas fizerem isso, em poucas décadas, o mundo deixará de estar como está hoje para estar muito melhor, como nem imaginamos. Por isso que Jesus centrou o reino dele no coração do homem. Não adianta ele voltar de novo agora nas nuvens. Será tratado quase que da mesma maneira que foi há 2000 anos atrás. O que adianta é nós despertarmos o Cristo interno, cada um de nós. Aí todos melhoram, melhora a família. Os trabalhadores da casa melhora os grupos e melhora a casa espírita. As casas espíritas todas em uníssono melhoram o ambiente do Brasil. O ambiente do Brasil melhora em total e consegue coordenar a marcha do cristianismo espírita no mundo, que é a função, é a missão mais importante do Brasil. É mais para o futuro. O Brasil terá essa missão. O líder do cristianismo espírita ou do espiritismo cristão no mundo inteiro, o líder. E 2024 vai ser um ótimo exercício. Algumas coisitas vão acontecer no campo da terra, do ambiente, das profissões, das instituições, das famílias e dos seres humanos. Todos esses campos serão, em 2024, serão um pouquinho mais exigidos. E vai ser a hora de nós mostrarmos por que nos chamam de espíritas, por que nos chamam de cristãos e por que somos membros do Cefrate, da Casa Espírita Fraterna Chico Xavier. Vai ser o momento do testemunho. E aí nós vamos provar quem é quem no Cefrate. Com muita humildade. Vamos provar isso pelo trabalho, pela renovação pessoal, pela melhoria moral e espiritual. Então, a nossa luta não é contra o outro, é para sermos melhores, é contra nós mesmos, para sermos melhores hoje do que ontem e sermos amanhã melhores do que hoje. E aí a casa como um todo vai lucrar muito. O Distrito Federal, por causa da melhora do Cefrate, vai lucrar muito. O Brasil, por causa do Distrito Federal, por causa da Cefrate, vai lucrar mais. É assim. Jesus sabia disso e colocou a vivência do Evangelho como o elevador que ascenderá a alma da terra para os céus, da humanidade para a angelitude, das sombras da terra para a luz. Então, em meu nome e em nome de minha família, eu desejo aos nossos irmãos da Casa Fraterna Chico Xavier
tudo de bom, de paz, de saúde, de otimismo, de trabalho, de bênçãos em 2024. E que daqui a um ano, quando estivermos juntos, eu e o Alexandre, gravando a mensagem de 31 de dezembro de 2024 para o ano de 2025, estejamos aqui cheios de alegria, só sorrisos pelas vitórias conquistadas no ano que se finda. Muito evangelho para todos nós, muita luz, muito espiritismo, muita vivência, muita paz e muita saúde, e muito trabalho de coração. Que 2024 seja aquele ano espetacular para a Casa Fraterna e para cada um dos seus membros, a fim de que, a próxima vez que eu sonhar com Jesus, em vez de pedir algo, eu diga a ele: Mestre, que achaste de 2024, do trabalho nosso e da Casa Fraterna? E ele, sorrindo, possa dizer: Muito bem, meu filho, recuperaste a tua razão, segue em frente com eles. E então eu acorde mais feliz do que hoje eu acordei. Muito obrigado a vocês pela oportunidade que me deram de gravar esta mensagem. E um feliz ano novo a todos. Um feliz 2024. Graças a Deus.